Olá pessoal, como a gente deu para ver, o ano 2024 já entrou com muita polêmica. Vem assim há muito tempo, depois do crescimento enorme das redes sociais, Twitter, Facebook e tudo mais, mas a gente vê que agora com inteligência artificial, com a velocidade que a notícia corre e os eventos acontecem, que as pessoas querem lacrar, ainda mais estão exacerbadas. Então, eu disse que a mim mesmo que não iria comentar certas tretas nesse ano 2024, porque eu sou do signo do dragão chinês, é o ano do dragão. Então, evitar, porque as pessoas estão muito impacientes, intolerantes e não querem ver o contraditório. Mas tem certas coisas que a pessoa se vê na obrigação de comentar, sim, até porque tem um público também que me acompanha há um monte de tempo, que estuda comigo astrologia, umbanda, magia e outros segmentos religiosos. Então eu tenho que comentar, porque eu tenho meu canal e eu tenho minhas redes. Então as pessoas pedem para eu dar minha opinião e eu não fujo. Eu sou escorpiano, sou do dragão no horóscopo chinês e eu sou de Ogum e não posso fugir da responsabilidade de comentar certos eventos. Então a notícia aí, ó, que está atrás de mim, da Baby, que foi lá sensacionalisticamente no carnaval, um lugar que não é lugar de pregação e nem de falsas profecias, foi lacrar, foi pegar carona na fama da Ivete Sangalo e ela conseguiu. Comentada nas redes sociais, virou trend topics e, é claro, a massa, que são influenciáveis, se dividiu. Os que são contra, os que são a favor e assim por diante, porque esse tema religioso no Brasil, ele não é mais só religioso ou espiritual, ele é político. Então todos os bolsonaristas desceram o sarrafo na Ivete Sangalo, não importa se aquela profecia é verdadeira ou não, se era hipocrisia ou não, é uma divisão política misturada com religião. Então, é isso que aconteceu. Então, nessa notícia aí, ela diz que a Ivete Sangalo colocou a vida dela em risco ao dizer que ia parar o apocalipse. Eu até não concordo muito com a resposta que a Ivete Sangalo deu, mas ela está ali num trio, cantando para o seu público, no meio do carnaval, no meio da folia, e de repente foi pega de surpresa com essa pataquada, idiotice, de falsas profecias, que aliás, ela que colocou a vida dela em risco indo fazer falsas profecias no meio do carnaval. E a Bíblia está dita lá, claramente, quem estuda a Bíblia vai ver. No fim dos tempos surgirão falsos profetas dizendo que Cristo está ali, o Cristo está no deserto, o Cristo está voltando e assim por diante. É nisso que ela se enquadrou. Então, aquele papo que ela dá uma profecia para todo mundo pegar, parar, desligar o trio, desligar o som e orar. Por que ela não estava pregando na igreja ou ela estava num retiro espiritual, jejuando e orando? Ela estava no meio do carnaval, cabelo pintado, roupa de grife, óculos de grife, toda na moda, em camarote, comendo, bebendo, dançando, e foi lacrar para pegar carona na popularidade da Ivete Sangalo, que hoje é uma das maiores cantoras do Brasil, a maior cantora da Bahia hoje. Então ela foi pegar carona e gerou a polêmica que gerou, porque as pessoas se dividem por política, não querem nem saber o que é certo e o que é errado, simplesmente são contra ou a favor porque condiz com a sua ideologia. Cristo disse que nem os anjos do céu sabem o dia nem a hora que ele voltaria. Então, ele não ia usar alguém no meio do carnaval que nunca jejuou, nunca orou, nunca fez nada para se alinhar ao pensamento crístico para dizer que o mundo daqui a 5 ou 10 anos vai se acabar. Então, a Ivete Sangalo pode não ter dado a resposta certa, dizer que ia macetar o apocalipse e tal, mas como eu disse, ela foi pega de surpresa, né? Então, ela que foi lá se infiltrar no meio do carnaval. Aí outros demagogos sensacionalistas que vivem arrumando também treta o tempo todo, que é o caso do Igor Canário, também quis puxar a brasa para a sardinha dele, que agora todo show dele ele começa a falar em Cristo e tal, mas tá lá todo cheio de tatuagem, a gente conhece o passado dele, enfim, não me importa o passado dele, mas o que importa é a hipocrisia das pessoas que de repente elas pintam, bordam, aprontam, fazem e acontecem e de repente viram santos. Porque leram a Bíblia e porque de repente acham que estão numa determinada seita que viraram santos e que os outros serão
excluídos de Deus e que eles serão arrebatados. Esse papo de arrebatamento, isso é coisa de quem acredita em alienígena. Aquela parábola lá que duas estavam no campo, uma pegava e outra ficava, aquilo ali tinha a ver com outras invasões que Israel iria sofrer depois da saída dos romanos. Não tem nada a ver com o fim do mundo. E a maioria dos teólogos americanos, europeus, nem acredita mais nesse papo de arrebatamento. Até porque para Deus não tem privilegiados. Para Deus tem os escolhidos que passam pela aprovação e que se encaixam na sua renovação. Não é só porque comprou uma Bíblia, vai para a igreja e paga dízimo, que ele vai ser arrebatado e os outros não. Esse papo de que vai ser arrebatado por os anjos. Aliás, esse é o grande mal do movimento cristão de hoje. A vaidade. Eles se acham que são melhor do que os outros, só porque vão para a igreja, porque pagam dízimo, porque leem a Bíblia e porque falam em Jesus. E aí faz esse tipo de coisa, é claro, vai aumentar o cachê dela nas palestras, vai aumentar mais pessoas na igreja dela, foi o que ela queria. Ela alcançou o que ela queria. Ela queria fama e popularidade, que na verdade ela e a mãe já não tem lá essas famas mais, como já teve há tempos atrás. Então pegar carona na fama da Ivete Sangalo no maior carnaval do mundo, que é o Carnaval de Salvador, num trio elétrico sendo transmitido ao vivo, aí vai, faz a narrativa religiosa dela, joga parte do público e da população contra a Ivete Sangalo, que gera debate nas redes sociais e o nome dela fica em evidência. É o que muitos desses líderes religiosos fazem, né? Teve uns até que se cortou com facão, que vendeu parte da camisa ensanguentada. A gente sabe toda essa história que essas pessoas fazem por dinheiro, que não se encaixa com, aliás, com cristianismo e seguir a Jesus são duas coisas bem diferentes. Eu vou fazer um outro vídeo sobre esse assunto, polêmico, mas eu vou explicar o porquê. Seguir a Jesus nem é sempre ser cristão. E ser cristão nem sempre é seguir a Jesus. A doutrina de Jesus é uma, a do cristianismo é moldada pela igreja, pelas teologias da igreja, pelas vontades da igreja, pelos reacionarismos dos líderes religiosos, pelo fanatismo das pessoas. Cristo não pregou nem fanatismo, nem reacionarismo, nem preconceito. Ele chegou na Samaria, ele foi falar com quem? Com a excluída lá no poço. Ele chegou na cidade, quem ele curou? Maria Madalena. Ele ia nos excluídos. Então, hoje em dia as pessoas querem exibir os seus carros novos nas portas da igreja, suas roupas de grifes sociais e acham que vestir comprido leva para o reino do céu. Negociar criptomoeda, arrancar dinheiro do dízimo das pessoas, querer o jatinho do ano, o helicóptero do ano, a BMW do ano. Um dia desse eu vi um líder de uma igreja dirigindo uma Mercedes de R$1.300.000. Coisa que eu duvido que ele nunca tenha trabalhado na vida para comprar aquela Mercedes. É com dinheiro, pregando a palavra da Bíblia. Então, é isso que essas pessoas estão atrás, de vaidade. E depois se sentem superiores aos outros e vão lançar esse tipo de desafio no meio do carnaval, que é para gerar polêmica e gerar divisão no meio da sociedade. Então não se engane com isso. Jesus disse que nem os anjos saberiam quando estava voltando. Aí fizeram um monte de meme. Eu estou vendo aqui na Bíblia, onde está escrito que a Ivete Sangalo tem o poder de macetar o Apocalipse. Está escrito no mesmo lugar da Bíblia, onde deu direito a Baby profetizar o fim do mundo, coisa que nem os anjos do céu sabem, mas ela diz que sabe. Na Bíblia tem uma repreensão de Jesus a Tiago e seu irmão, que ele chamou até de filho do trovão, porque eram vaidosos e eram descontrolados, e lhes disse, os primeiros serão os últimos. Ou seja, quem acha que porque vai à igreja serão os primeiros a entrar no reino do céu, pode ser os últimos, ou nem entrar. Então não se iluda com isso e parem de atacar a Ivete Sangalo, porque ela fez o certo. Ela estava defendendo o trabalho dela, estava no ambiente dela e as pessoas se infiltraram lá para querer gerar discórdia, pegar fama e ibope às custas da fama e do talento da maior cantora baiana que o Brasil conhece, que é a Ivete Sangalo.